Amém, gente? Amém. Tudo na paz com todos? Ter maturidade é saber lidar com imprevistos, né, Vitor? Isso aí tá ruim, vamos parar, vamos começar de novo. Isso é muito bom, parece até que foi combinado, que o assunto que eu quero conversar hoje, o nosso tema é caminhos para a maturidade. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus nesta manhã. E quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 6, pode deixar aberto, ou vamos projetar alguns textos aqui também. Já vamos lendo e discutindo e conversando, em vez de fazer toda a leitura e voltar, para aproveitar o nosso tempo, a gente já vai caminhando dessa forma. O livro de Juízes é um livro muito interessante, como todos os livros na palavra de Deus. Mas uma coisa que é importante da gente notar no livro de Juízes, para a gente entender bem o contexto, né, do que a gente está lendo, lá no capítulo 17, versículo 6, lá na frente, tem outras partes, ele está projetado aqui também, diz assim, naquela época, na época de Juízes, não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Então isso é importante a gente entender o contexto ali que acontecia em Juízes. Não havia rei, não havia líderes. Com isso também não havia nenhuma organização. Não havia uma organização na sociedade naquele momento. As tribos entraram na terra prometida, o povo de Israel entrou na terra prometida, não teve um substituto para Josué, não tinha lideranças, não tinha uma organização como sociedade, e cada um ia fazendo o que lhe parecia certo. Com isso, perdeu-se também o senso de grupo, de coletivo, de comunidade. Você quer ver uma coisa? Imagine um condomínio, né, para quem mora em condomínio, imagine um condomínio sem uma convenção, né, sem regras, sem alguns padrões. Mais ou menos assim era o povo de Juízes naquela época. Se dentro de um condomínio, com toda a regra, com todo padrão, acontecem problemas, você imagina a gente dentro de uma nação, de uma comunidade aqui, sem ter padrões, sem ter uma organização, sem ter princípios, sem ter uma liderança. E isso é o retrato do livro de Juízes para a gente entender. Se a gente fosse colocar uma frase, o livro de Juízes, ele estaria dizendo assim, eu faço aquilo que é bom para mim. Não havia senso de coletividade, o que é bom para mim, é isso que eu busco. Assim estava a realidade no livro de Juízes. No versículo 1, vamos agora entrar no capítulo 6, introduzindo a nossa reflexão. No versículo 1 diz assim, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Vai explicar o que estava acontecendo aqui, né? Tanto no livro de Juízes, quanto neste momento. Então os israelitas, afastando do Senhor Deus, se afastavam de Deus, e vivendo uma vida longe de Deus, eles sofriam as consequências das práticas, das escolhas deles. É importante a gente entender isso. Não é que eu afasto de Deus, aí Deus me faz mal. Não, eu estou afastando de Deus, eu estou vivendo o mal que eu estou escolhendo viver. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e ali o Senhor os deixou viver a sorte deles. Assim, por isso que eles foram entregues e eram derrotados, porque eles não estavam andando mais na presença do Senhor. Aí o versículo 6 diz que por causa de Midian, né, dos ataques ali dessa outra nação, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Nas consequências das más escolhas deles, diz o texto que eles empobreceram tanto, esperou chegar no fundo do poço, clamar ao Senhor, e sempre isso ia acontecendo. O povo estava bem, jóia, aí depois esquecia de Deus, aí afundava. Aí quando estava lá embaixo, na pior situação, aí eles clamavam, aí vinha o Senhor e levantava alguém por sua misericórdia para tentar socorrer o povo, o seu povo. Agora é interessante que aí, para eles serem essas pessoas levantadas e usadas por Deus, eles passavam por alguns processos. Essas pessoas, como hoje vamos falar aqui no capítulo 6, que Deus levantava, eles enfrentavam e passavam alguns processos. E aí eu quero então conversar sobre esses processos ou esses caminhos para a maturidade. Primeiro princípio aqui que eu trago, o primeiro caminho é lide com suas mágoas. Versículo 11 diz assim, 11 e 12.
Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Versículo 13, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Veja aqui, gente, o talento de Gideão, malhando o trigo num tanque de prensar uvas. Para quê? Para se esconder dos midianitas, dos ataques dos inimigos. O cara era talentoso demais. Estava agindo ali numa grande arte, né? E o Senhor chega lá e diz, elogiando ele, motivando: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Deus chega dando aquele feedback, né? Feedback 10, né? Elogiando, motivando, chega com aquela comunicação para levantar o cara. E aí, como é que a gente imagina? Era para ele dizer assim: uau, Deus enviou um anjo aqui só para me dar uma nota 10, eu sou demais. Era para ele se encher, não é isso? E ficar assim, demais, Deus está comigo, Deus me elogiou, Deus está vendo o que eu estou fazendo. Não era, gente? Era para ele dizer uau. No entanto, qual foi a resposta que ele deu no versículo 13? Se é conosco, Senhor, se o Senhor está com a gente, por que aconteceu isso? Cadê as tuas promessas que fala, todo mundo fala? Aí muda até o tom de voz. Não é assim? Gente, existe uma mágoa aqui dentro de Gideão, que a gente não olha no texto. O cara era talentoso, estava ali fazendo uma grande coisa, mas seu coração estava ferido. Cadê o Senhor? Olha tudo que está acontecendo comigo. É aquela coisa que a gente faz, viu? Não adianta criticar Gideão, que a gente fala do mesmo jeito. Eu acho que Gideão não leu o capítulo 6 dele, né, no versículo 1. A resposta estava lá. O que a gente leu no versículo 1 foi por causa da consequência. De novo fizeram o que o Senhor reprova. Gente, esse negócio de mágoa é complicado, porque todos nós temos as nossas próprias mágoas, nossos próprios ressentimentos com as coisas. E quando você não acha alguém a quem culpar, né? Quando você não entende que precisa assumir a responsabilidade do que você fez, ou pelo menos entender que a vida humana é cheia de problemas, a gente não tem ninguém humano para culpar, você joga a culpa em Deus, que pelo menos Deus não vai falar nada com você, ou pelo menos a gente acha que Ele não está falando nada. Então Deus é sempre essa causa onde a gente vai colocar lá: cadê Deus? Cadê Deus? Aí você joga a culpa para o outro, está magoado com o irmão, com o trabalho, com não sei o quê, cadê Deus? É assim que a gente faz. Alguns exemplos que a gente passa de mágoas, que eu poderia dizer: quantas vezes a gente, de repente, deixou de orar sobre aquele assunto que você clamava? Você orava por aquilo, pediu, não aconteceu. Aí você não fala com ninguém, né? Mas lá dentro, ficou assim: eu não vou orar mais não, Deus não me responde. A gente deixou de orar quando o Papai do Céu não deu aquilo do jeito que a gente queria. É um pouco da nossa imaturidade. Faz parte. A gente deixa de falar daquele assunto, deixa de buscar, porque eu pedi, Deus não deu. Às vezes a gente nem percebe, mas a gente ficou desmotivado com a oração, com a prática da oração, por causa de algum problema que aconteceu, ou pelo menos por causa da falta da solução que a gente esperava que não aconteceu, da forma, pelo menos, que a gente quis. Porque com certeza Deus ouviu a sua oração. Com certeza Deus está nos respondendo, está conosco. Agora as coisas não acontecem sempre do jeito que a gente espera. Ou ainda, quantas vezes a gente não deixa de congregar por causa de outros, por causa de homens? E eu sei que acontece de fato, muitos problemas. Eu falo que Deus chama as pessoas, né? O Espírito Santo convence, a pessoa vem para a igreja. Nós, crentes, muitas vezes por causa das formas erradas de relacionamento, expulsamos a pessoa. Aí acontece, briga com o outro, namorou com um que não sei o quê. A gente faz as mesmas coisas e a pessoa se afasta.
espera aí, por que deixar de congregar por causa de homens? Por que eu vou deixar o meu Deus, de buscar o meu Deus por causa de homens? Isso acontece, são mágoas que vão acontecendo. Ou ainda, muitas vezes a gente entra num estado automático, né? Você vai empurrando, vai levando a vida, ou a vida vai te levando. E assim estava Gideão naquele lugar, muito talentoso, fazendo um esquema interessantíssimo, se escondendo dos midianitas, mas com uma ferida dentro dele, com uma mágoa dentro dele. Por que isso me aconteceu? Para a gente caminhar com Deus, para a gente crescer espiritualmente, emocionalmente, em todos os sentidos, a gente tem que lidar com essas feridas, com essas mágoas da vida, gente. Amém ou não amém? Segundo caminho para a gente conversar, aprenda a viver além de si mesmo. Aprenda a viver além de si mesmo. O versículo 14 diz assim: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Então ele estava ali fazendo toda aquela arte, com todo aquele talento, escondendo o trigo, se defendendo. Mas tem um detalhe que a gente não percebe também. Ele estava fazendo em prol de si mesmo. Estava errado? Não. Estava errado em ficar só por si mesmo. Maturidade, ser maduro, não é pensar só na gente. Não é olhar só o nosso. Olhar o coletivo. Olhar a sociedade, olhar a igreja, olhar a família, o contexto geral. E Gideão estava ali sim, muito talentoso, escondendo o trigo, conseguindo se defender, mas pensando só em si mesmo. Em si mesmado. Né? Aquele negócio onde o mundo, você vê que é infantil isso nós, né? Que a gente só vê o nosso mundinho. E a gente não consegue viver além de si mesmo. Como é que estava a nação que a gente leu? A nação estava em pobreza. E Gideão estava ali defendendo o seu. Eu, pelo menos, estou bem. Eu estou na minha. E a gente vê essa realidade dentro do contexto social. Quantos problemas que a gente tem, né, dentro do âmbito de governo, para a gente equilibrar, né, cada classe, né, todas as classes, todas as questões da sociedade, não pensar só de um lado ou só do outro. E a gente vive isso o tempo inteiro dentro da sociedade, na questão política, para conseguir equilibrar isso. A gente vê isso dentro da família, a gente vê isso em todos os contextos e também dentro da nossa vida espiritual. Eu, pelo menos, estou bem, estou seguro aqui, achei o meu lugar, estou me defendendo. Mas isso não é ser maduro, isso não é maturidade espiritual. A nação estava em pobreza. E quando a nação está ruim, gente, você pode achar, o meu está garantido aqui. Se a nação está ruim, isso vai afetar a gente também. Se o povo de Deus está andando ruim, andando fora da palavra, isso afeta a igreja como um todo. Quantas coisas estão sendo prejudicadas no Evangelho por causa de outros fazendo outras coisas. Eu ouço muito, no meio nosso, meio cristão, essa frase assim: isso me faz tão bem. Quando a gente quer fazer algo por nos fazer bem. Isso para mim é preocupante. Eu sei que a gente tem que buscar fazer coisas, né, dentro das nossas áreas e coisas que a gente gosta. Mas assim, não é fazer porque me faz bem. É porque a gente entende o senso de responsabilidade. Que nós como cristãos não podemos viver para nós mesmos. Nós não estamos aqui, né, a equipe de louvor, porque é só para nós, a gente se sente bem com isso. Não, nós queremos colaborar para o reino de Deus, para o culto ao Senhor, para que a igreja seja edificada no Senhor. Amém, gente? Nós não fazemos a ação social para a gente se sentir bem. A gente vai lá, tira uma foto e a gente se sente tão orgulhoso de nós mesmos por estar fazendo aquilo. Nós queremos fazer porque nós entendemos a nossa responsabilidade, que toda pessoa verdadeiramente cristã, nascida de novo, ela nasce para boas obras, para o próximo, não para si mesmo. É impossível viver a fé em Cristo e viver em si mesmado. Então, nesses caminhos de maturidade, aprenda a viver além de si mesmo. Isso é muito ruim quando a gente vê o nosso jeito de ser igreja, o que as pessoas estão buscando na igreja, ou o que as igrejas estão fazendo para lidar com as pessoas.
Se a gente pensa que é bom para mim, que tipo de igreja que eu estou buscando? É bom para mim. Que tipo de igreja você vai buscar? A tosse está... o rapaz que fechou aqui, fechou bem forte. Se é bom para mim, será que a gente está procurando uma igreja, casa de show, que nos agrada? E não é isso que está se tornando as igrejas? Tem até área VIP agora. Que legal. O culto de domingo que vem vai ter o Natan aí, né? A gente vai fazer área, quem quiser sentar mais à frente, perto de Deus, vai ter área VIP, tá, irmão? Tem que fazer uma oferta maior. E a gente vai engolindo essas coisas. E é engraçado que a mentira vira verdade. O erro, a coisa errada, fica o certo. E você, quando pensa e faz diferente, você que está errado. E a gente vai ficar calado com toda essa sujeira. Aprenda a viver além de si mesmo. Quando a gente pensa para nós mesmos, muitas vezes a igreja pode se tornar um espaço de karaokê. Aquilo que me faz bem, está me divertindo. Não, eu tenho um senso de comunidade, eu vivo além de mim mesmo. Eu não estou na escala porque me faz bem, eu estou na escala que eu quero servir, eu quero colaborar, eu quero fazer algo pelo reino de Deus através dessa agência que eu faço parte. Isso é uma responsabilidade grande. Quando a gente quer se envolver e servir. Mas não é, me sinto tão bem. Não, eu sei que a gente tem que fazer com o coração, fazer feliz aquilo que a gente faz. Mas a causa é o próximo, a causa é o reino, a causa é a obra de Deus. Isso é maturidade. Em vez de pensar quem é bom, o que é bom para mim, a gente poderia fazer a pergunta: quem está sendo edificado através de mim? Amém? Se as pessoas estão sendo edificadas através do que eu estou fazendo, é isso que a gente está buscando. A missão da igreja, ou quem está conhecendo a Cristo, ouvindo o Evangelho através de mim. É isso que a gente tem que buscar. Amém, irmãos? Continuando, os caminhos para a maturidade. Em terceiro lugar, lide com suas crises de identidade. Eu sei que quase ninguém tem crise de identidade aqui, tá? Mas é importante a gente ouvir a palavra também hoje. Versículo 15 diz assim: Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Gente, veja isso. Deus chama ele, chega elogiando, motivando, né? Vá libertar Israel com a sua força, dando chamado para ele, escolhendo ele. E aí a crise o trava. Minha família é menos importante, Senhor, não consigo. Eu sou o menor da minha casa, meu irmão que é o melhor, minha mãe sempre valorizou mais meu irmão. Gente, as nossas crises nos travam, não nos deixa avançar naquilo que Deus tem para a gente. E não é culpa disso, culpa daquilo, culpa não sei o quê, não é que Deus não chamou, são as nossas crises de identidade, as nossas crises pessoais, falta do trabalhar de Deus, falta da maturidade em nossas vidas. Fica com picuinha com um, com picuinha com outro, com uma coisa, com outra coisa, um dia está doente, outro dia não sei o quê. Lide com suas crises de identidade. Todos nós temos. Tem aquele dia que você acorda desanimado. Eu quero sumir. É assim mesmo, pronto. Tem aquele dia que você não quer trabalhar. Mas vai. Tem até aquele dia que você fala, podia nem ter nascido. Aí você fala, Senhor, me ajuda. Olha que pensamento tolo que eu estou. É isso, gente. Deus vai tirar isso? Não vai tirar, não. Isso faz parte da nossa vida humana, isso faz parte da nossa realidade humana. Nós aqui precisamos aprender a lidar com as nossas crises de identidade. Você é o menor, é mesmo, você é o menor. Mas Deus está te chamando. Ah, mas eu não sou o mais talentoso, sim. Mas se Deus está te chamando, levanta. Ah, eu não sei falar de jeito como aquele, e daí? Mas você sabe falar do jeito que Deus quer, porque Ele está te chamando.
Eu achava que era só eu que tinha essas crises de identidade, mas quando a gente lê a Bíblia, é bom que a gente enxerga isso. Que fala, não, Deus, eu não quero ser pastor, não. Não, Deus, eu não quero ir para aquele lugar, não, Deus, tem tanta gente capacitada. Mas eu estou te chamando, rapaz, acorda aí, ó. A gente tem que trabalhar e lidar com essas questões nossas, porque senão, gente, aí atrapalha, sim, o nosso desenvolvimento ministerial, a nossa vida como um todo. Porque a pessoa que não resolve essas crises, não lida com essas crises, acho que está batendo aqui minha blusa, se a gente não resolve, não lida, não vou nem dizer resolver, porque muitas vezes elas não se resolvem definitivamente, a gente tem que aprender a lidar com elas, né, no percorrer da nossa vida. Quando a gente está lidando assim, por exemplo, se a pessoa não lida com suas crises de identidade, como é que ela vai lidar com o problema do outro? Aí ela vê uma pessoa lá, né, naquela hora do problema, ela fala, tá vendo? Ela ri, tá vendo? É por isso que eu estou assim também, essa vida é complicada, né, irmão? Vamos lá. A pessoa se acaba. Porque ela está afundada, ela vê o outro afundado, ela acha graça. Aí eu achei alguém para ficar comigo aqui nesse poço aqui. Ela não consegue ajudar o outro, por quê? Porque ela está no poço. Não tem jeito, não, irmão, é assim mesmo. Tudo é assim mesmo. Entendeu? Mas por quê? Porque é você que está embaixo. Está caído. Aí se ela vê o outro, a pessoa com crise de identidade, se ela vê o outro bem, quando ela está bem, qual é a cabeça dela? Ela inveja, ela fala assim, ele nunca passou o que eu passei, ele não sabe, é por isso que ele está assim. Filhinho do papai, Deus abençoa demais, Deus não deu a luta que deu para mim. Ele não consegue alegrar como se alegra, ele não consegue ver o outro bem. Por quê? Porque ele não consegue enxergar isso. Sua visão está ali deturpada com as suas crises. Você imagina Gideão, como é que ele ia assumir a missão dessa forma? Eu sou o menor aqui da minha família, Deus. Eu sou o menor da minha casa. Minha família não é nada, não é importante. Se você não se sente importante, querido, como é que você vai fazer a grande obra importante que Deus tem para você? Como é que você vai ser o homem e a mulher importante que Deus quer que você seja na sua casa? Como é que você vai ser o homem profissional importante que Deus quer que você seja? Porque Deus está nos chamando para isso, para ser povo de Deus, amém, gente? Nação exclusiva, representante de Deus na terra. Mas eu não me sinto assim, então deixa Deus tratar as suas crises de identidade, te ajudar a lidar com essas coisas, amém ou não amém? Mais um caminho de maturidade para a gente refletir, lendo e meditando nesse texto, versículo 17, coloque sua fé na palavra. Pessoal, eu ando da minha garrafinha, tá? Que está muito gasta. Mas é importante que eu estou praticando a ecologia aqui, gente, cuidando, ó, cuidando, viu? O pessoal falou que não ia nem tirar foto minha mais com essa garrafinha aqui que estava atrapalhando. Eu gosto de manter as peças boas, raízes, está aí, ó. Comprei na ação, fazendo bem na ação social, usando até hoje, aleluia. Então, mais um caminho aqui para nós, o quarto caminho, coloque sua fé na palavra, versículo 17. E Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Gente, quem pediu sinal no Novo Testamento para Jesus? Senhor, dá-nos um sinal, dá-nos um sinal. Jesus estava realizando milagres, Jesus estava cumprindo todas as profecias, e vem lá aquele povo duro de coração, os fariseus, os religiosos, querendo o quê? Sinal. Jesus estava ensinando, dando a palavra, e eles queriam sinal. Agora vem Gideão aqui, Deus falou com ele, chamou ele, não é isso? E aí ele vem, se de fato contar contigo, me dá um sinal. É fé imatura, eu falo que ela está assim, contaminada no meio do povo de Deus, no meio da igreja como um todo. Falar do evangélico, né, do nosso contexto. Deus dá a palavra, mas Ele quer um sinalzinho. Me dá um sinal, Deus. Aí Deus vai trabalhando com ele, então chamando ele à obediência. No versículo 27, ele obedece, mas com medo da família. Diz
assim: assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez o que o Senhor lhe ordenara, mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Deus mandou ele então tirar alguns altares de ídolos lá. Deus, olha, Gideão, você acredita no que eu estou falando? Ouça a minha palavra, obedeça o que eu estou falando. Ele vai lá e age, mas ainda com medo do outro. Aquele negócio que a gente tem que ficar precisando da aprovação do outro, não é assim? Se você está fazendo a coisa certa, meu amigo, fica tranquilo. A gente não tem que depender de aprovação do outro, se o outro está falando bem ou está falando mal, isso é um problema da língua dele. Que, aliás, gente, esse negócio que a gente tem que trabalhar muito também no meio religioso, né? Que é a tal da língua. Mas essa parte deixa para outro dia. Aí continua, no versículo 34, o Espírito vem, ó, Deus deu a palavra, ele quer sinal. Aí Deus bota ele para obedecer um pouquinho. Depois o Espírito do Senhor vem sobre ele, versículo 34. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele com toque de trombeta convocou os abiesritas para segui-lo. 37, vê, colocarei, aí ele começa a pedir outro sinal para Deus, versículo 37, vê, Senhor, colocarei uma porção de lã na eira, se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. Deus deu a palavra, ele pede sinal. Deus vem e o enche com o Espírito Santo, o capacita, e ele está caçando o quê? Mais sinal. Vê se isso não é a fé evangélica que a gente vê, imatura, né? Meninice. Gente, nós precisamos voltar à palavra de Deus. Coloque sua fé na palavra de Deus. Léo, eu creio em Jesus, você crê em Jesus, mas eu garanto para você que a nossa fé não está 100%, talvez 50% na Escritura Sagrada. Uma que a gente nem conhece a Bíblia direito. A gente não está em Jesus, o Senhor, o Salvador. O que Ele fala, Ele é o Senhor, Ele é o Rei. Vamos ver alguns exemplos, gente. Olha num contexto social. Por exemplo, para a gente mexer um pouquinho aqui com a nossa infantilidade, né, de fé. Por exemplo, aquela canção, não sei, aquela canção, a gente canta ela, a canção é muito bonita, mesmo vindo de uma canção. Creio que, quem sabe canta. Tu és. Creio que. Não. Lindo. Vocês estão fraquinhos, né? Não tomaram café. Tem que voltar à cantina. Essa canção é muito linda. Mas você sabe como é que foi escrita? O autor dessa canção, por exemplo, ele fingiu, né, que estava sendo curado, que foi curado de um câncer. Deus estava agindo, ele fez vídeo, inclusive. E aí ele fez essa canção. Aí você fala, nossa, então eu não vou cantar essa canção. Não, a canção é ótima. Por que ele faz isso? Porque é ensinado dessa forma. As pessoas querem, eu falo que não é testemunho, é aumenta muito, inventa muito. Porque a gente não acredita na palavra. A gente tem que contar uma historinha para o povo dizer aleluia. Entende? A revelação bíblica, aquilo que está claro, a gente não mexe. Você quer ver uma coisa? Eu estou aqui pregando, imagina, enquanto a gente está no culto ou no momento de louvor, se Deus cura alguém aqui impactante, de forma impactante. Gente, o culto acaba, o povo sai, todo mundo do seu lugar e vem idolatrar alguém. Se foi alguém que orou por aquela pessoa, todo mundo vai começar a se ajoelhar naquela pessoa. Por quê? Por causa da nossa infantilidade, da nossa idolatria. Não é na palavra, não é no Senhor Deus, como a gente estava cantando aqui, olha, a glória, a honra. Você lê esse texto lá em Apocalipse, o povo, os anciãos, os animais, tudo ajoelhado na presença do Altíssimo. Eu acho que a gente não tem esse entendimento, essa visão. O culto ao Senhor. Aí a gente fica dando nome, culto de família, culto não sei o quê, gente. Culto é ao Altíssimo, ao Deus Todo-Poderoso. Qual o horário que você marcou com Deus? Como comunidade, qual o horário que a gente marcou aqui? Não foi 10? É na presença do Altíssimo. Você atrasa para chegar numa reunião com algum profissional, não sei nem se é o presidente, com o juiz, com alguma coisa, você não atrasa.
Essa percepção que a gente tem que ter de reverência, de santidade, de quem nós servimos e adoramos. Não, vamos ler a Sagrada Escritura. Léo está lendo num celularzinho. A mensagem de Deus, ela não é valorizada por um papel, mas a autoridade que nós damos a essa palavra que está escrita. Eu posso falar só com minha boca, só com meu pensamento, porque a palavra está no meu entendimento. Aliás, o judeu decorava a palavra. Aí hoje a gente dá desculpa que a gente não consegue mais memorizar. Vai para a terceira idade para você fazer exercícios para melhorar a sua mente. Eles fazem bastante. Precisamos voltar à palavra de Deus. Tempos atrás também, e esse cantor que eu citei, ele pediu perdão, tá? Graças a Deus. Pode continuar cantando a canção, entendendo, olha, como nós seres humanos somos falhos. Como nós seres humanos somos falhos. E ele é fruto do meio. É como as igrejas estão incentivando as pessoas a fazer. Por quê? Porque não tem Bíblia. Não tem entendimento. Tempos atrás, um outro cantor, não vou citar o nome, muito conhecido, ele dava testemunhos de cura de síndrome de Down. Igrejas lotadas, megas igrejas. Todo mundo, várias dessas aí que vocês estão acompanhando hoje em dia, estão abrindo filiais em todo lugar, inclusive. E aí, até que enfim o Espírito Santo o convenceu. E ele foi lá e testemunhou, ele gravou um vídeo em rede nacional. Era mentira. Era o tal do inventa-munho, para poder ter espaço nessas igrejas. Mas o que me impressiona, gente, o que me impressiona é o povo. Isso que me impressiona. Não dá para entender isso. Depois que Henry Christ, né, sabe aquele cara lá que se diz que é Jesus, tem um monte de seguidor, está acabado o negócio. Eu desisto, Deus. Eu falo com o Senhor, Senhor, eu não quero pregar esse negócio, mas não. Eu tenho minhas crises também, viu? Não, Jesus, a gente está lutando contra o quê, meu pai? É demais. Aí, outras coisas que a gente vê demais na igreja, aí a gente tem que discutir, né? Ir para a escola bíblica e debater. Profetiza o quê, gente? Profetiza que esse vai ser o melhor ano da sua vida, é? Que autoridade você tem para dizer isso, pai? Deus está mandando você falar isso mesmo? Com base em quê? Vamos entender, vamos estudar. O sacerdócio da casa, o homem é o sacerdócio, aonde está escrito isso? Me diz. Mas vocês seguem. É o cabeça, é o responsável. É outra coisa que você tem que entender. O sacerdote no Antigo Testamento era aquele que ia na presença de Deus invocar pelos outros pecadores. É assim que você pensa? E assim são heresias e mais heresias que vai entrando. Hoje, o dia que a gente vive, a igreja da marca, agora tem um nome marca. Vamos mudar o nome da igreja aqui, botar o nome de uma dessas aí filiais agora. Uma filial. Você muda o nome, as pessoas... Tem uma igreja de marca dessas filiais que abriu em São Paulo. Ela é fora do país, ficou famosa, né, investiu na fama dos seus próprios músicos, ficou famosa e virou uma marca, não é isso? É uma marca. Eles anunciaram que ia abrir uma filial em São Paulo. 3.000 jovens, está a reportagem, procurar no Google, você vai achar, 3.000 jovens se inscreveram para ser membros naquela comunidade. Isso é igreja? Se for, eu estou fora. Está entendendo, gente? Não, mas está ótimo, está dando tudo certo. Se a gente quer ver mais avivamento, aliás, pega os textos bíblicos, a gente precisa falar mais disso, né? Você quer ver mais avivamento? Pratique a justiça. Em vez de a gente gastar dinheiro trazendo famoso, vamos gastar dinheiro fazendo serviço para ajudar as pessoas necessitadas. Fazer a missão da igreja uma missão verdadeiramente integral. Tem tanta gente precisando que a igreja se levante e faça algo. E a gente fica fazendo show para nós mesmos. Tirando um membro de outra igreja. Que é membro também que só quer saber de boba. Isso cansa. Essa não é a missão. Na pandemia, as igrejas fechadas, aí teve todas aquelas questões. Nós aqui ajudamos muitos membros de outras igrejas tal, né? Do nome, de marca, que as suas comunidades não apoiaram. Isso é uma vergonha, gente. E aí, tem caso, se eu for contar para vocês, a gente vai escrever um livro, vamos deixar isso para lá, né? Mas assim, esse caso de igreja de marca também é outro detalhe. Coloque sua fé na palavra. Alguém famoso falou, o cidadão está na rede social, porque ele tem muitos seguidores, né?
Então, ele tem voz, ele tem autoridade. Nem todo mundo é famoso tem tanto conhecimento assim, tem autoridade. Correto? Mas não, o cara falou, todo mundo segue a onda, porque é alguém falando. Ontem, eu conversando com a Altildes, ela me mostrou, falando de algo, que um pastor aí que diz que odeia os pobres. Aí você fala assim, que é que a gente está vivendo? Cadê a palavra de Deus? Amém, gente? Coloque sua fé na palavra. Não é o Léo, esse ou aquele. A função de um pregador, e é para isso que deve estudar, por isso que a gente estuda, para poder saber explicar a Escritura Sagrada. Amém? Se você não gosta de mim, continue não gostando, resolva essa crise com Deus. Mas se eu estou explicando a palavra corretamente, receba a palavra de Deus. Não estou aqui buscando o meu bem, e sim o bem do reino, da comunidade, da obra do Pai, porque é dele. Mais um caminho de maturidade para a gente andar. Coloque sua fé na palavra. Aliás, gente, nós precisamos, eu conversei, chamei a coordenação da IBM, voltar às nossas raízes, né, nas escolas bíblicas. Eu sei que às vezes de domingo antes do culto não dá. Vamos voltar aos cursos. Se você tem sugestão de curso que você quer estudar, acha interessante, fala, procure o Jonatas. Vamos voltar a ter cursos em outros horários, em outras opções. Se domingo de manhã, às 9 não dá para você, você pode ter uma opção de sábado à tarde, uma opção de um dia durante a noite, a semana, ou online com câmera aberta, que seja. Não importa a opção, mas você, em nome de Jesus, não pode ficar sem estudar a palavra de Deus. A pregação somente não é suficiente. Se você quiser turma meia-noite, a gente vai fazer meia-noite, não importa. Em nome de Jesus, não fique sem fazer cursos bíblicos, sem crescer na palavra de Deus. E aí, em quinto lugar, coloque-se na posição de aprendiz. Isso é maturidade. Ser aprendiz. E, aliás, uma das palavras para discípulo, né, do grego é isso, aprendiz, matetes. Sou aprendiz. Por isso que eu evito muito essa coisa de título, que a gente vive nesse contexto de tanta imposição social, o pastor, o fulano. Eu entendo as responsabilidades, a questão da honra em cada lugar, mas a gente tem que baixar um pouquinho a bola, ser mais parecido com Jesus, mais simples. A questão não é meu título. Amém, gente? Coloque-se na posição de aprendiz, capítulo 7 agora, versículo 2 e 3, em Juízes. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar a Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Versículo 4. Mas o Senhor tornou dizer a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Você quer ser usado por Deus? Amém? Tem gente que às vezes não quer, né? Isso é ruim. Mas se a gente quer ser usado por Deus, a gente também tem que querer ser moldado por Deus. Aprender a ser aprendiz, ser liderado. Simples, gente. Submissão uns aos outros. Isso é a Escritura Sagrada. Todos nós no nosso devido lugar. Orgulho não condiz com a fé cristã. Prepotência não condiz com fé cristã, com o discípulo de Cristo. Amém, gente? Coloque-se na posição de aprendiz. Aí Gideão está lá com um monte de gente. Deus olha para aquele povo e fala: estão achando, estão confiando nele mesmo, né?
Fala, não, Gideão, tem gente demais, pode tirar isso aí. Se deixar assim, o povo vai achar que eles estão conquistando por causa deles. E isso a gente aprende muito na nossa vida, gente. Quando as coisas vão se apertando, vão mudando, porque a gente está confiando o quê? No nosso talento. Eu vou resolver o negócio. Aí Deus deixa as coisas ficar meio sem noção, sem andar, para a gente aprender o quê? Depender mais de Deus. Ser mais aprendiz, querer ouvir, querer aprender mais, renovar, reciclar. Não é o nosso talento, não é o nosso tempo de igreja, não, mas eu já sou muito maduro, tenho, sei lá, tantos anos de cristão, amém por esse tempo, glória a Deus, mas continue sendo discípulo, continue sendo aprendiz. Não é você, se eu sair desse ministério, acaba. Ei, acorda. A obra de Deus vai andar melhor, igual ou melhor, sem mim, sem você. Porque Deus sempre vai levantar trabalhadores para o seu reino. Agora, se a gente tem a oportunidade, o privilégio de servir, amém, também eu quero fazer com toda a dedicação. Mas tiremos esses pensamentos, gente, essas ideias. Isso é orgulho, isso é imaturidade. Não cabe a nós, porque estamos crescendo em Cristo a cada dia, gente, amém? Não é nós, não é o nosso talento, é a presença do Senhor, é o poder do Senhor. Se você está enfrentando dificuldades, seja na família, no trabalho, nas coisas, quem é o Deus que você serve? Procure seu Deus. Quem sabe você está resolvendo tudo com a tua força, com a tua sabedoria, com o teu orgulho. Por que não procurar ajuda? Não procurar aprender? Para melhorar, para desfrutar do que Deus tem para nós. Então não é que Deus não está fazendo mais, é que você fechou as portas, fechou a mente para o aprendizado. Amém, gente? Coloque-se na posição de aprendiz. Esse é o lugar de todos nós. O cabeça da igreja não é o pastor, como também as igrejas fazem. Como se os pastores estivessem numa posição elevada, né? E o povo está aqui embaixo. Gente, nós somos todos iguais, com responsabilidades e funções diferentes. É isso. Coloque-se na posição de aprendiz. Amém ou não amém? Você aceita essa palavra de Deus? Medite nisso. Que possamos caminhar nesses caminhos de maturidade. Porque com certeza o Senhor quer nos ajudar a crescer, a desenvolver e a sermos também pessoas mais usadas por Ele em todo o contexto que a gente vive e está. Amém?